10 provas que o ser humano não era para estar na Terra. Quando o projeto do humano físico começou a dar falhas, a era da simulação. Quem finge mais tem menos inimigos. Claro que vamos começar com a questão da psique. Não reparem, por exemplo, esse ruído de fundo, poluição sonora, que o ser humano precisa de ruídos para se sentir vivo. Já começa por aí. Até é bom que esses vídeos não sejam editados. Voltando à questão da psique, dentro do conceito de que tudo é mental, claro que primeiro o homem mental vem antes do homem físico. O homem emocional ainda também. Então, dentro dessa era de simulação, quem finge mais tem menos inimigos. Ou seja, já começa pelo tratamento diário. As pessoas forçam um bom dia, sem dar a maior importância para o ser humano lá, e sim para a etiquetagem, a forma de se expressar. Dentro da psique também temos a falha da expressão. Por exemplo, eu posso estar aqui falando de autoconhecimento para vocês, mas o meu corpo não consegue expressar adequadamente para a sua consciência aí dentro entender. Então isso já é uma falha primal. Então, o que não é importante para você, psiquicamente, pode estar do seu lado, você não verá. Vivemos uma simulação já nos tratos obrigatórios. Você desejar algo para alguém que você não deseja para você. Você não quer estar com aquele ser humano, mas você sempre irá fingir bons tratos. Vemos isso no próprio convívio social, quando você entra num departamento, numa loja, você é um atendente, piorou ainda, mas o conceito de sorriso de aeromoça, em que você sorri para alguém, você não deixa a pessoa no vácuo por uma questão de educação, mas na verdade você está preocupado com qual é a impressão que você vai dar para o outro. Você não quer parecer deseducado ou deseducada. Dentro da disciplinação e o policiamento diário das outras pessoas e de você mesmo com você mesmo, você acaba vivendo uma simulação que é gritante até. A gente tende a fazer o que é confortável, o que é mais cômodo, aquilo que é conveniente para um momento. Depois a gente descarta, a gente se esquece. Isso não seria algo nobre de uma mente pensante. A mente pensante deve corresponder às atitudes. Você pode estar pensando algo, aquilo que eu digo, ama em grupo e odeia em box. Isso aí deturpa a própria função da mente, que era para ser psicoponte com uma consciência maior. Então, a mente sempre mente. Agora, outro quesito, número 2, são os sentidos cognitivos do homem. O tato gerou apego. O sabor, que era para você usar como viés de sabedoria, agora virou gula. A visão gerou encanto cego e acúmulo. Você quer ter aquilo que você vê naquele momento, e depois você descarta. O que já dá falha visível numa visão filtrada. E você nunca enxerga direito as coisas. Você não consegue, muitas vezes, interpretar um texto. Você acha que tudo é com você. Realmente, se alguma coisa está para atacar você, no âmbito das imagens ou das expressões, está sim ligada a você.
porque você tem dentro e identifica fora, mas não quer dizer que está falando o tempo todo de você. O ser humano ele se acha o centro das atenções com seus sentidos. Ele acha que não está sendo enganado, que tudo é verídico. A audição virou surdez ideológica, intelectualismo surdo. Sequer tem uma noção do que está ouvindo. E nisso surge um processo de descartabilidade. As crenças, por exemplo, geraram idolatria fanática. Não há um ser humano que não consiga entrar no conhecimento e não fanatizar, ou melhor, tietizar, criar grupo, fã-clube, sobre aquilo que na verdade nada está falando de brilho fugaz, que é esse brilho de sociedade. Conhecimento não é moda. A má compreensão do Akasha eterno é o que hoje não nos possibilita de sentir o cheiro dos problemas e o cheiro da bem-aventurança. Nunca acertamos na hora de escolher os perfumes de nossas vidas. A intuição se rebaixou a apostas de fé. Já começou por aqui, então temos que começar pela parte invisível, que forma esse visível. Mas uma das coisas mais interessantes de você analisar, já agora em âmbito físico, é a coluna ereta humana em relação à força da gravidade. Por que só o ser humano sente dor nas costas? Veja que o animal, desde muitos anos, eras, ele carrega peso excessivo, arrastando carruagens, levando fardos. E o animal, ele parece não sentir, porque o animal está estabilizado em 4 patas. Esse mundo, na verdade, é dos animais, era para ter parado ali. Há muitos outros globos que pararam no nível animal. Quais globos? Esses globos mais terrestres, coesos, sólidos e pesados, atomicamente. Então o animal já bastava para a Terra. Seu rabo estabilizador, ali acontece todo um processo eletrostático que mantém essa Terra ainda em funcionamento, em giro. Tira os seres vivos da Terra, a Terra vira um túmulo planetário. Então, a coluna humana, ela não está adaptada para a gravidade. Por isso que vemos, conforme a idade, o que acontece com as mamas femininas, com os glúteos, com a própria pele, coisa que não acontece no animal dessa forma tão enfática. O animal, ele continua mais ou menos em funcionamento, mesmo com o peso da idade. O ser humano tem muitas características que deixa a sua vida física, corpórea, como sendo algo que veio como um adicional de algum acidente que não deu certo. O humano não era para ter corpo físico. Muitos vão, através dessa falha da psique, negar isso aqui agora. Eu estou a par disso e não vou mudar a minha opinião, salvo se eu não estivesse vendo. Eu levei muitos anos para chegar nessa conclusão, me autoanalisando e analisando o meu entorno. Então, a coluna vertebral, ela é um forçar contra uma lei régia, que é o que mantém o próprio plano físico, que é a gravidade. Então, tendemos a sempre voltar a essa força. Você vê que a gente vai perdendo estatura e estrutura conforme os anos vão passando. É o fenômeno da velhice. Nos encolhemos novamente. A natureza sempre está nos puxando.
E nós achamos que somos o suprassumo da importância evolutiva. O planeta é muito mais importante que o ser que evolui nele. Tanto que ele, né, num combate diário que a gente vê, que não é imaginário, ele sempre vence. Tanto que a própria Terra nos traga no final. E não tragamos a Terra. Tanto é que a Terra não caberia dentro de nós. Nem mesmo a sua compreensão está em nós. O formato da arcária dentária. Veja que os animais não perdem dentição, salvo por uma caça, vamos dizer, que não é adequada, o animal morde e pode quebrar a sua dentição. O homem perde naturalmente. E dentro disso, sons desajustados bucais. Veja que eu estou conversando a um som líquido. Isso é a saliva. O animal não tem esse problema porque ele é pontual com sua expressão vocal. O homem não. O homem está o tempo todo com uma boca animal tentando falar como homem. Animal, eu digo no funcionamento, que é muito idêntico. Você quer fazer um teste? Basta estar em um lugar de requinte e silencioso. E você está fazendo uma refeição. Você logo perceberá. Você se incomodará consigo mesmo se notar. Só que o ser humano geralmente não está se analisando. Ele analisa isso nos outros. Mas vocês perceberão quanto somos ruidosos, somos barulhentos, mesmo quando não estamos agitados. O ser humano conversa salivando, emanando gotículas de saliva, o que pode disseminar doenças no próprio humano. Tanto é que vimos aí na pandemia. E agora, no pós-pandemia, nós estamos tão perdidos quanto, né? Não analisamos o processo que aconteceu, o que ele tem de aprendizado, e agora a gente segue o barco como se nada tivesse acontecido. Mas ainda bem que tem amigos, irmãos, camaradas, que ainda se preocupam, não mudam a retórica, não mudam a sua dissertação, porque alguns não aceitam. E esse tipo de coisa vai ser desconstruído, talvez por pessoas muito mais agressivas, rebeldes, que vão dar um jeito de chutar o balde. Vejam, águia não caça e come sem rebeldia. Ela tem que ser muito audaz, senão ela nem existiria. Então, dentro também disso, tem a questão de perder a dentição, por exemplo, acordar com mau hálito. Isso significa, até o fator da cárie, que o mundo biológico está em eterno combate com a estrutura humana. Há muito mais doenças classificadas no humano do que nos animais. Os animais, eles vivem na intempérie. Você não vai ver, por exemplo, um cão pegar um vento fresco e ele depois ficar acamado. É bem difícil. As doenças dos animais são menos agressivas. Também as matam. Mas o animal, ele entra em contato direto com a impureza e o não afeta. O homem basta andar de pé descalço. Então, já pela questão do homem escovar os dentes pela noite e pela manhã, mesmo assim acordar com cheiro fétido na boca, quer dizer que a estrutura dele está sendo destruída diariamente, ou melhor, diuturnamente. Só que o homem é apegado demais para perceber isso. Vamos para outra lista. 5. Não perceber o giro de seu planeta. Sendo que os animais percebem todas as nuances de diferenças. As variações de clima. O animal já vai se preparando. O homem apenas percebe tardiamente, com um estrondo ou com colapsos naturais radicais a longo prazo. Quando o ser humano vê que ele realmente devastou tudo. O ser humano é como um pêndulo louco.
ou enlouquecido em meio a um terremoto, com alguém, talvez uma consciência, tentando tirar uma foto fixa. É impossível. 7, talvez seja, 6, perdão, talvez seja o maior dos colapsos na vinda do homem à Terra. Já se nasce com dor, já se nasce drasticamente. A dor no parto. A dor de parto, por exemplo, começou na Lemúria, quando o lemuriano, dando a mente, começou a malícia. Esse lemuriano, antes, se procriava por ele mesmo, então não há como haver dor. Não havia contato, isso de hoje em dia, o ato sexual que chamamos, de um ser humano pressionando o outro sobre uma estrutura plana, né, que vamos chamar de Kama, até inclusive Kama Sutra, né, veio disso. E Kama são como se dissesse escamas, né, são resíduos, cascões que se cria do próprio ato. E isso ficou agora onde dormimos, mesmo sós, com o nome sânscrito de Kama, latinizando, trocando o K pelo C. A partir dessa desobediência natural, em que o homem lemuriano, com malícia, começa a achar tudo erótico, ele busca o animal que era colega dele. Esse homem ainda era animal, só que de famílias diferentes. Por exemplo, é como se você quisesse cruzar coelhos com cavalos, ou aves com mamíferos. Hoje em dia não seria viável, já aconteceu isso na era paleontóloga ou paleontológica. E nisso de gerar seres, e vai dar certo, só que seres anômalos começam a nascer a partir desses lêmures, com as cabeças e peso fetal maior que o canal vaginário. Então, se fechou os planos quadradamente, se fechou o corpo também, porque éramos abertos. A placenta era para ser uma película mental, um teste que fizeram no plano físico, para ver se o homem poderia, com o seu cérebro, acompanhar a mente. E não deu certo, tanto é que se descarta. A placenta se perde, ficando apenas um cérebro disfuncional. E a placenta ali tem muita coisa que a ciência ainda não descobriu. A placenta é quase a película de um átomo macro, com toda a inteligência da raça. E a gente já descarta já no nascimento. A criança, por passar por um canal menor que ela, vai certamente, inevitavelmente, produzir dor nela e na sua parturiente, na sua mamãe. Com certeza. Então é drástico para todos. Os asiáticos, entendendo isso, choram quando alguém nasce e fazem aplausos quando ele desencarna. É nisso que vemos, pelo conhecimento antigo, não o nosso conhecimento ocidental deturpado, que o oriental entende melhor esse processo e que ele vê que nós estamos, como consciência, passando por um teste. Os outros reinos não estão sendo testados, apesar de serem reaproveitados para esse homem teste. Número 7. Perdidos nos gêneros. Homens e mulheres não reconhecem a sua própria função. Não compreendem suas funções evolucionais em si mesmo, dentro do seu gênero. E nem mesmo no outro, muito menos. Um desentendimento grave de polaridade. A mulher não sabe por que ela está experienciando o sexo feminino, nem o homem o sexo masculino. 8. A forma das mãos e pés. Não alcançar as próprias costas, o seu costado, o que faria criar uma dependência do outro. Até tem uma lenda judaica que diz que, mesmo no céu, as pessoas lá têm cotovelos invertidos para umas ajudarem as outras, já que aqui
temos mãos que muito mais nos favorecem de imediato do que ajudar os outros. E esse corpo cansa por demais, ele se desgasta, até quando ele está fazendo a coisa correta. Mesmo que ele se esforce, frequente academias, tome medicamentos, sempre tem uma contraindicação. Inclusive, essa semana passada, uma moça, já jovem ainda, ela morre de mal súbito numa esteira de academia. E ela não tinha quadros cardíacos. Simplesmente aconteceu, por forçar. Esse corpo não pode ser forçado e não pode não ser levado para qualquer lugar. O corpo físico, ele mesmo tendo todos os elementos, por exemplo, o fogo, em seu calor corpóreo, ele não pode entrar em contato com o fogo diretamente. Pode receber seus eflúvios, seu calor, mas dependendo da distância, ele é destruído por este. A água mesmo, se você tomar água em excesso, dependendo da água, isso também pode dar problemas, por exemplo, nos rins. Terra. Você entrar em contato com a terra, você sabe que você não tem imunidade suficiente para todo tipo de contágio biológico. Ar. Se você pegar ar, você pode ter problemas de pulmões, estar com o corpo quente. Então todas essas coisas não se vê nos outros reinos. Você pode ser arrastado pelos ares também. E pode ser sufocado. Na água você morre afogado e você veio da água. Já começa uma contradição evolutiva estrondosa. Número 9. Sexualidade. Uma glândula colocada em um lugar onde está também a saída do intestino. Isso você vai entender por que o ser humano ele age como um animal, né? Às vezes se interessa por qualquer coisa, tudo excita, porque ele perdeu o êxtase real de que ele tinha antes da vida. Ele se esquece por completo e não faz esforços para se recordar. O aparelho reprodutor, digestivo, circulatório, em um espaço do outro, um invadindo o outro. Por exemplo, o trato respiratório junto com o digestivo, o que já ocasionou muitas mortes por afogamento. Uma única válvula sendo aproveitada dentro dessa questão de que a natureza ela é econômica. Sempre digo que a gente usa economia nas finanças humanas, porque a gente é o pouco que a gente imita. A natureza nada se cria, tudo se copia. O que a gente traz da natureza, os termos. E só voltamos para a natureza inconscientes. E deveríamos voltar consciente. E 10, que é suprassumo de todos os problemas, e o ser humano, se tirar o problema dele, ele não existe, porque ele foi a causa de um problema. Ele é o resultado de todos os problemas de uma evolução planetária. Quando, por exemplo, ele não suporta a densidade, más notícias, impacta ele. Porque como pode um corpo físico ser abalado por forças não físicas, como uma emoção e um pensamento? Então já mostra a fragilidade e a desconexão desse corpo, que ele acaba sendo inutilizado na hora de filtrar, que era para ser a sua função. E o ser humano também não suporta a consciência. Tudo isso aqui que eu estou falando para você. Você não vai aceitar que Deus está nos desassistindo, deixando nós por conta, como nós, quando vamos escrever um livro, descartamos páginas. Paz reverencial a todos.